Olá pessoal, aqui é Edilane da RH e vamos dar início ao treinamento de biossegurança de acordo com a NR32, para que possamos desenvolver nossas atividades de forma adequada e com segurança. Você sabe o que é biossegurança? Não? Então vamos lá. É o conjunto de medidas voltadas para prevenção, controle, minimização ou eliminação de riscos presentes nas atividades que pode comprometer a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A norma que regulamenta toda essa atividade é a NR32, ela que nos dá direcionamento para que possamos saber quais são as boas práticas de biossegurança que podemos seguir nas nossas atividades. Existem riscos específicos dependendo das atividades profissionais que desempenhamos. Esses riscos são classificados em 5 principais grupos: riscos de acidente, ergonômico, físico, químico e biológico. Vamos classificar os riscos. Grupo 1. Riscos físicos, cor de identificação verde, exemplos: ruídos, calor, frios, pressões, umidade. Grupo 2, riscos químicos, cor de identificação vermelho, exemplos: poeiras, fumos, gases, vapores. Grupo 3, riscos biológicos, cor de identificação marrom, exemplos: fungos, vírus, parasitas, bactérias. Grupo 4, riscos ergonômicos, cor de identificação amarela, exemplos: levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo e etc. Grupo 5, riscos de acidentes, cor de identificação azul, exemplos: arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade. No caso do LIAC, ele é classificado no risco de grupo 3, que são os riscos biológicos. Vamos falar um pouco sobre os tipos de riscos. É importante que vocês saibam disso, porque quando vocês se depararem com o mapa de risco do setor que vocês trabalham, vocês vão poder saber quais são os riscos e qual a frequência desse risco nessa determinada atividade. Acidentes perfuro-cortantes. Você sabe como agir? Então vou especificar aqui para vocês como que faz o cuidado local em caso de acidente. Exposição percutânea. Não apertar ou espremer o local, pois isso pode aumentar a superfície de contato. Exposição de mucosa. Lavar bem o local com água ou solução fisiológica 0,9%. Não utilizar soluções irritantes como éter, benzina, hipoclorito, etc. Comunicar à chefia imediata. Vamos seguir o passo a passo em caso de acidente com pérfuro cortante. Se o funcionário se acidentou, comunicar à chefia e realizar os cuidados locais discriminados no slide anterior. Se a fonte for desconhecida, avaliar o caso junto com a chefia. Se a fonte for conhecida, realização do teste para HIV, HCB e HBV da fonte do receptor. Se o resultado for positivo, a CLTD recomenda-se encaminhar-se ao Hospital Universitário Grafenguili para medidas posteriores, não podendo ultrapassar 2 horas da ocorrência do acidente para a realização da quimioprofilaxia. Se o resultado for negativo, desconsidere o risco da infecção a partir do acidente. O endereço do hospital fica na Rua Marise Barros 755, Tijuca. Importante comunicar imediatamente ao RH para que a CAT seja providenciada em até 24 horas, junto com atestado médico, se houver, e informações do ocorrido. Para sua orientação, lembro que os fluxos de acidentes são fixados nos quadros no seu setor de trabalho. Saiba como agir em casos de acidentes típicos. Se o funcionário se acidentou, comunicar à chefia e seguir os cuidados locais discriminados no slide anterior. Resolveu? Sim. Finalizado, verificar o motivo do acidente. Caso contrário, encaminhar-se ao hospital mais próximo, que fica no Hospital do Andaraí, na Rua Leopoldo 280, Grajaú. Atenção! Acidente de trajeto só é considerado no prazo de 2 horas antes da entrada ou saída dentro da sua rota trabalho-residência, residência-trabalho. Importante comunicar ao RH imediatamente para que a CAT seja providenciada em até 24 horas, junto com atestado médico, se houver, e informações do ocorrido. Fiquem atentos. São observadas as seguintes recomendações a fim de que as questões relativas à segurança estejam asseguradas. O local de armazenamento de reagentes deve ser bem sinalizado, indicando inclusive rotas de evacuação e telefones de emergência.
Os almoxarifados que estocam reagentes químicos devem ser ventilados. Todas as entradas de ventilação devem estar protegidas por telas. A FISPEC, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, encontra-se fixada em seu setor de trabalho. Se atente a ela, pois é nessa ficha que encontrará todo o cuidado necessário em relação ao produto. Os equipamentos de proteção devem estar disponíveis em local de fácil acesso e em quantidade suficiente para o pessoal. Os equipamentos de combate a incêndio devem estar disponíveis em condições de uso. Portas e acessos devem estar desobstruídos. Os locais de armazenagem devem ter temperatura ambiente adequada às suas atividades. Deixa-se pelo menos 50 centímetros de distância entre as estantes e a parede para que haja fluxo de ventilação. Todas as estantes devem ter seu conteúdo identificável. Vamos falar sobre higiene pessoal, relembrando um pouquinho o treinamento de boas práticas laboratoriais. Cabelos. Cabelos longos são mantidos presos durante o trabalho. Unhas. Mantidas limpas e amparadas. Calçados. Usa-se exclusivamente sapatos fechados no laboratório. Restrições na área. Não pipetar com a boca. Não comer, beber, fumar. Não armazenar alimentos. Não utilizar equipamentos de área analítica para aquecer alimentos. Não manter objetos pessoais, roupas ou bolsas. Proibido presença de pessoas estranhas ao serviço e qualquer tipo de distração, como assistir TV, ouvir rádio, fone de ouvido, etc. Lavagem das mãos. Lavar bem as mãos com água e sabão é suficiente para a descontaminação, mas em situações de maior risco é recomendada a utilização de sabão germicida. Para manipular materiais potencialmente infectantes e substâncias químicas, utiliza-se luvas de proteção. Isto, no entanto, não elimina a necessidade de lavar as mãos regularmente de forma correta. O ato de lavar as mãos com água e sabão, através da teoria adequada, objetiva remover mecanicamente a sujidade e a maioria da flora transitória da pele. Quando lavar as mãos? Ao iniciar o turno de trabalho, sempre depois de ir ao banheiro, antes e após o uso de luvas, antes de beber e comer, após a manipulação de material biológico e químico, ao final das atividades, antes de deixar o laboratório. Aqui eu vou citar para vocês a técnica de lavagem das mãos. Arregace as mangas, coloque sabão, esfregue a palma das mãos, o dorso das mãos, espaço entre os dedos, polegar, articulação, unhas e extremidades dos dedos e antebraço. Vamos relembrar um pouco o treinamento de boas práticas laboratoriais e vamos falar sobre o EPI. O que é o EPI? É o equipamento de proteção individual. São elementos de contenção de uso individual utilizados para proteger o profissional do contato com agentes infecciosos, químicos, calor ou frio excessivo, fogo, entre outros riscos, no ambiente de trabalho. Servem também para evitar a contaminação do material em experimento ou em produção. Exemplo de EPI: óculos de proteção, luvas, jaleco e etc. O que é EPC? São equipamentos de proteção coletiva. São equipamentos de contenção que possibilitam a proteção do trabalhador, do meio ambiente e do produto ou da pesquisa desenvolvida. Pode ser utilizados por um ou mais trabalhadores. Exemplo: lava-óleos, que é o equipamento utilizado em caso de acidente nos óleos com material biológico, hipoclorito, etc. Extintores de incêndio. Você sabia que os extintores de incêndio são classificados como EPC e devem ser manipulados por pessoas treinadas que são os brigadistas de incêndio com capacidade de apagar pequenos focos de incêndio. Incêndio com maior gravidade, devemos acionar o corpo de bombeiro no 193. Os extintores podem ser de vários tipos, dependendo do tipo de material envolvido no incêndio. São eles: CO2, pó químico e água pressurizada. Obrigada e contamos com a colaboração de todos.